Olá, programa Em Discussão Saúde está no ar. Vamos falar do Fevereiro Laranja, mês dedicado a campanhas de esclarecimento sobre a leucemia. Eu recebo o Dr. André Neder Abdo, ele é hematologista, e também Anne Nebenzal, é nutricionista. Muito obrigado pela presença de vocês. Dr. André Abdo, hematologista, muito obrigado. Eu gostaria de começar falando sobre o que é a leucemia, né? Porque Fevereiro Laranja as pessoas não estão muito acostumadas ainda, é relativamente novo. Então, para a gente esclarecer primeiro a população sobre a leucemia, por favor. Leucemia, inicialmente, ela é uma doença que causa uma certa comoção geral e muitas lendas são criadas, porque ela ainda é uma doença em estudo, em constante inovação, principalmente nos últimos 10 anos. Mas a leucemia, basicamente, a definição dela é um câncer que acomete o sangue, no caso, quem produz o sangue, que é a medula óssea. Então, o câncer da medula óssea, ele é chamado, grosso modo, de leucemia. A leucemia, ela não é uma doença única e ela, dependendo de qual tipo, ela tem comportamentos, tratamentos, prognósticos absolutamente diferentes. Eu gostaria depois de explicar um pouquinho mais sobre as diferenças. Nós vamos detalhar. E acomete mais crianças ou mais adultos, doutor? Novamente, Jeremias, depende muito de qual tipo que nós estamos falando. Existem alguns tipos que são muito mais frequentes em crianças e outros que são muito mais frequentes em adultos e praticamente não existem em crianças. Então, dependendo do tipo, se é aguda ou crônica, se linfóide ou mieloide, que são as duas grandes divisões, você tem uma população de especial interesse acometida. Eu tenho os dados aqui do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para o Brasil no ano de 2019, neste ano, a estimativa é de 5.940 novos casos de leucemia em homens, quase 6 mil casos, e 4.800 em mulheres. Se você for olhar em números absolutos, não dá para dizer também que é uma doença que acomete um índice muito alto da população, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma doença que precisa ter muitos cuidados e a gente vai falar durante o programa, inclusive nutricionais e psicológicos, né, doutor? Porque um diagnóstico desse, principalmente numa criança, também no adulto, né, envolve muita família, então é preciso ter um preparo, né? Então, antes de passar a palavra para a nossa nutricionista, queria que a gente, pelo menos, abrangesse os tipos de leucemia para a gente aprender. Aliás, falar um pouco também, doutor, da produção do sangue, né? Porque a gente falou que ele é produzido na medula óssea. E a gente às vezes confunde, né? Medula óssea, pensa na espinha, não tem nada a ver, né? Sim. Porque a medula também existe a medula espinhal, mas a medula espinhal que fica na coluna, ela faz parte do sistema nervoso central, grosso modo o cérebro, né? A medula óssea não. A medula óssea é o que a gente chama de tutano. Ela é a parte constituinte interna do osso, dos ossos longos principalmente, e é lá que todos os elementos do sangue são produzidos. Tutano, porque quem já viveu na roça ou mesmo está mais apto, assim, por exemplo, lá no boi, por exemplo, você pega o osso, você vê o tutano, é aquela parte dentro do osso, né? Se você fizer um corte axial, enfim, você vai ver ali aquele envolvimento. É ali dentro do osso que é produzido o sangue, né? Exatamente essa definição. É aquela partinha vermelha que é chamada de tutano. Aquela parte especificamente se chama medula óssea e é lá que todos os elementos são produzidos. Até brincava com o senhor antes, falei, e se a pessoa tiver osteoporose? Aí o senhor me explicou que não, né? Porque a osteoporose é por fora do osso, ali a produção do sangue está bem ali. E é ali que pode ocorrer o problema, né, doutor? Da leucemia, tanto a aguda quanto a crônica. Exatamente. A base de toda a leucemia, em princípio, é a medula óssea, que é a fábrica do sangue. Então, você tem os dois grandes grupos de leucemias, que são divididas em agudas e crônicas. As leucemias agudas são aquelas que a gente ouve falar que mais impactam, porque são doenças, como o nome já diz, são agudas, são doenças bastante agressivas, uma apresentação clínica bastante agressiva também, que muitas vezes leva à internação hospitalar, na grande maioria das vezes há necessidade de internação hospitalar, muitas vezes por longos períodos, e requer uma assistência e um tratamento muito rápido. Aguda. Exatamente, essa é a leucemia aguda, que também é subdividida em dois grandes grupos, nas linfóides e mieloides. Isso depende do qual é o tipo de célula que foi acometida dentro da medula óssea. Então, a linfóide, por exemplo, como você citou, ela é muito mais frequente nas crianças. Ela é a leucemia mais comum da infância. E ela está associada a índices de cura muito maiores do que
qualquer outra leucemia aguda, inclusive em adultos. A leucemia mieloide, por outro lado, é extremamente rara em crianças e é muito mais comum conforme a idade vai passando. Ou seja, indivíduos mais velhos têm maior chance, a prevalência é maior de leucemia mieloide aguda. Então, são os dois grandes grupos falando de leucemia aguda. Na leucemia crônica, ou nas duas leucemias crônicas, a divisão é a mesma, leucemia mieloide crônica e leucemia linfóide crônica. Basicamente, elas são doenças que têm um comportamento muito mais lento, muito mais indolente e que, na maioria das vezes, são descobertas por exames de rotina. A pessoa vai fazer um check-up no cardiologista e percebe que as séries do sangue estão muito altas. A partir daí, se faz a investigação. O que estaria alto? As séries do sangue. O sangue é dividido em 3 grandes séries. A série vermelha, que é responsável pelo transporte do oxigênio, vamos chamar de hemoglobina, tá? Que está associada às anemias, por exemplo. A série branca, que está relacionada ao combate de infecções, e a série, a série plaquetária, ou as plaquetas, que estão relacionadas com a coagulação do sangue. Então, as séries geralmente alteradas na leucemia aguda, qualquer uma das 3, porque ela é uma doença muito agressiva. Na maioria das vezes a medula óssea fica toda tomada, então nenhuma das 3 séries são adequadamente produzidas. Na leucemia crônica, não. Como ela é uma doença mais insidiosa, mais indolente, o que na maioria das vezes acontece, que somente a série branca está aumentada. E é daí que surge a pista para maior investigação e futuro diagnóstico. Eu já estou começando a entender, porque eu estava lendo, por exemplo, do linfóide, ele está ligado ao nosso, não sei se é o sistema imunológico, mas ele é de defesa, a questão, né? E aí o glóbulos brancos, que o senhor falou também é ligado à defesa. Então já dá para a gente entender por que dá alteração, né? É exatamente isso, Jeremias. Os glóbulos brancos, eles são relacionados com as células de defesa. E as células que estão acometidas na leucemia mieloide crônica e na leucemia linfóide crônica são as células de defesa. Então, elas vão estar alteradas em número e também em qualidade. Doutora Anne Nebenzal, a senhora, como é que essa questão nutricional chega para a senhora, né, nessas questões da leucemia? A partir de que momento é preciso ter uma atenção para a nutrição? Geralmente, eu tento observar o estado nutricional do meu paciente. Então, quando ele chega para mim, como que ele está perdendo muito peso, porque eles querem, acomete, até pelo próprio tratamento, se ele tiver em tratamento da quimioterapia ou um outro tratamento que o médico indicou, eles não têm fome. E também a própria doença fazem perder o apetite. Então, essa intercorrência atrapalha muito o estado nutricional dele. Se nesse momento eu observo uma perda de peso muito grande, muita perda de massa muscular, eu tenho que intervir. E eu tenho que intervir utilizando, de repente, de preparações e receitas que vai ser mais fáceis para ele. Eu tenho que observar o que ele gosta, porque não adianta eu colocar para ele uma preparação, sopa. Sopa é ótima, mas ele não gosta de sopa, ele não vai comer, ele já não quer comer. Então eu tenho que observar muito o hábito alimentar desse meu paciente. Isso em 2 momentos, se ele já passa pela quimioterapia ou não, é isso? Isso, eu observo se ele está em tratamento da quimioterapia ou não. Eu posso pegar o paciente que recebeu o diagnóstico, ainda não está em quimioterapia, vai fazer o tratamento posterior, no momento que o médico achar. Certo. Mas é muito mais comum chegar para mim por encaminhamento do médico mesmo, porque o médico observa a perda de peso muito grande, às vezes intercorrências aí dele tá com as feridas, né, na boca, então ele não consegue se alimentar, está muito relacionado a uma deficiência mesmo no estado nutricional. Entendi. E isso é o que eu mais recebo hoje, é o que eu mais acompanho. E pós-tratamento, porque aí ele precisa restabelecer também. Então, eu tenho que estar observando o quê? Carências de vitaminas e minerais, a questão também do cansaço, eles sentem muita fadiga, o que a gente pode melhorar. Então, eu tento observar essa parte que é de extrema importância também, para que o tratamento dele que ele esteja fazendo seja eficaz. Eu imagino tem que ser a conversa entre o médico e a nutricionista, para um caso deles, tem que ser muito
estreita, né? Nós temos que estar alinhados ali para ajudar aquele paciente, porque não adianta, e precisa de uma equipe multidisciplinar, o psicólogo, o médico, o nutricionista, cada um atuando nessas questões, porque senão a gente não ajuda. Né? Mas no caso das crianças, a perda do apetite já é bem no início, assim, mesmo antes da quimioterapia? O que acontece muito as crianças, elas trabalham um pouco melhor, né? Isso daí. Mas tem crianças que já são ruins para comer. Não é só pela doença. É verdade. Muitas vezes o pai já chega, mas ela sempre foi muito ruim para comer. Então, a gente já pega, às vezes, uma questão que já existia, não por causa da doença, mas própria da criança. Então, você tem que atuar aí para não... Agora, ela está no momento que ela precisa de uma atenção e tem que ser feito um trabalho, de repente, até junto com o psicólogo. Certo. Para que aquela criança possa comer, de mostrar para ela a importância daquele momento dela se alimentar bem, dela comer bem, né? E isso existe técnicas, existem ferramentas, estratégias que a gente usa, profissionais, para poder ajudar. Então, daqui a pouquinho você vai trazer aí, porque, olha, para dar comida, seja para criança ou para idoso que não quer comer, acho que precisa de umas técnicas aí, porque quando eles não querem... Precisa de umas técnicas. Então, você vai me ensinar daqui a pouquinho, e a todos os nossos telespectadores, mas, doutor André, vamos falar um pouquinho dos sintomas. Sintoma é sempre complicado, porque, assim, eu estava lendo alguns dos sintomas e, às vezes, serve para várias doenças. Eu acho que o papel do médico é complicado, né, a partir do sintoma. É o sintoma, aí vem os exames, é um conjunto de coisas para chegar ao diagnóstico, né? Perfeito, Jeremias. Nesse grupo de doenças, tanto agudas quanto crônicas, os dois tipos de leucemia, os sintomas eles são bastante variados. E, mais uma vez, todos os sintomas estarão relacionados à deficiência da produção dos elementos do sangue. Então, isso se torna uma coisa mais ou menos lógica. Quando você não tem produção da série vermelha, você vai ter anemia. Então, você pode ter sintomas de cansaço, fraqueza, falta de apetite. Quando a série branca é acometida, você tem os glóbulos brancos, as células de defesa mais baixas, você pode ter predisposição a ter infecções. E quando as plaquetas estão baixas, que estão relacionadas à coagulação, você pode ter hematomas e sangramentos. Então, qualquer uma dessas três séries pode estar alterada, ou as três. No caso da leucemia aguda, como é uma doença primariamente da medula óssea, com uma agressividade muito grande, na maioria das vezes as três séries estão alteradas. Então, existe, e os sintomas ainda não são específicos, muitas vezes não são infrequentes, diversas idas a, por exemplo, serviços de saúde, como o BS, vai com, tá com febre, porque já está com infecção, manchas pelo corpo, é dengue. E aquelas dengues que duram 40 dias, não é dengue. Isso provavelmente está refletindo a deficiência das células do sangue que são produzidas pela medula óssea. E caso, a importância do diagnóstico precoce, doutor, e como fazer o diagnóstico precoce, como o senhor acabou de citar, né? Para não errar, será que é dengue? Mas uma dengue que dura 40 dias, o senhor disse que não dura tanto assim, né? Qual é a orientação geral que a gente pode dar, inclusive para o médico também, já que o senhor é um especialista ali nessa área? Eu acho que a educação é para todos mesmo. E os casos, eles são extremamente difíceis. O diagnóstico precoce ele é desejável em qualquer doença oncológica. Sempre que você fala em câncer, o diagnóstico precoce, teoricamente, está associado a um melhor desfecho. Também é assim nas leucemias, um pouco menos, tá? Porque no caso das leucemias agudas, muitas vezes o diagnóstico já é feito com a medula óssea tomada, porque os sintomas, mais uma vez, são pouco característicos e, na maioria das vezes, você já vai ter o doente com a apresentação já das três séries do sangue mais baixas. Na leucemia crônica, o oposto. Geralmente a pessoa não sente nada e vai no exame de check-up. Não há um exame específico, a não ser o hemograma, que é o exame que analisa as séries do sangue, mas, por exemplo, não há indicação de ficar fazendo hemograma anual ou hemograma a cada mês para prevenção de leucemia. Isso não existe, infelizmente. Então, em geral, esse diagnóstico acaba chegando para o médico porque de um outro problema, apesar que assim, a pessoa já vai tendo algum tipo de problema, ela começa a procurar um médico e aí tem as séries lá do exame de sangue que o senhor falou e acaba se encaminhando. Aí o médico geralmente é o quê? O endocrinologista que vai analisar ou é o hematologista? Na maioria das vezes, o primeiro médico é o clínico geral. É o médico que recebe o doente com queixas inespecíficas. Por exemplo,
palidez, que já pode refletir a anemia, ou equimoses, que são hematomas mais extensos pelo corpo. Então, esse primeiro médico recebe o doente e deve ter um grau de suspeição para que alguma coisa pode estar errada. Mas lembrando que esses sintomas podem estar presentes em outras doenças que estão muito longe de leucemia. Doutora Anne, um dos grandes prazeres, disse uma vez um próprio médico para mim, da vida é comer, né? E aí o paciente que já está nessa questão, daqui a pouco eu vou perguntar para o doutor André a questão psicológica, no momento que você recebe um diagnóstico desse, também acaba para a senhora, e como é que a senhora lidar assim, que a pessoa já está num ciclo complicado, recebeu uma notícia, e um dos grandes prazeres dela é que ela comer, mas assim, aí a própria doença já tira um pouco desse gosto. Como é que a senhora lidar com esse... Então, você falou da criança, né? Uma das técnicas que a gente usa é lúdica mesmo, é com jogos. Então, eu uso, por exemplo, a técnica do presente. Então, qual é o presente que você gostaria de ganhar? Então, a criança, por exemplo, vai falar para mim, eu quero ganhar a minha cura, eu quero que a minha... Aí depende muito do que o momento que ela está. Porque, por exemplo, ela vai fazer o transplante, ela quer que a medula pegue, né? Aquele aspas, né? Da medula pegar. Ela quer que dê tudo certo no tratamento dela. Então, depende muito do momento que ela está. Então, aquele vai ser o presente dela. Só que para ela ganhar o presente, ela vai ter que percorrer um caminho, umas fases. Então, essa primeira fase, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que tomar a suplementação toda, porque tem uns que rejeitam até o suplemento que você passa. Então, todo dia ela vai tomar. Então, no final da semana, ela vai fazer uma pontuação. Então, a gente vai com jogos. Então, isso é uma das técnicas. Olha que legal. Você trabalha o lúdico, né? Ela vai experimentar. Então, todo dia, uma fase, por exemplo, você vai experimentar uma nova preparação que a mamãe fizer. Onde é que você aprendeu essas técnicas psicológicas, doutora? Porque não é só nutrição, né? Não é só nutrição. Eu fiz o curso de coaching, para mim poder ajudar no pensamento, essa mudança de hábitos, né? Que legal. Então, com isso, eu fui associando também no tratamento das doenças. Uma coisa que encanta muito as crianças é também preparar, ir para a cozinha, fazer alguma coisa, elas se divertem. Então, você tem que, nesse momento, de repente, dar outras opções que não seja focado na doença. Por que não fazer opções de saúde que tragam coisas boas, que ela vai se sentir bem? Então, a criança, dá para a gente trabalhar técnicas, dá para a gente trabalhar outras ferramentas que levam a criança a se alimentar de uma forma sem ser também na punição, né? Na obrigação. A obrigação, que aí aquilo que pode ser um prazer, o alimento, se torna uma obrigação e aí tem que comer tal coisa, né? Bom, minha mãe, eu sempre brigo aqui, né? Ela falava, mistura no arroz e come. Não tem querer, doutor. Hoje mudou muito, né? Mas a questão psicológica é importante. O senhor me parece que onde o senhor atende, aqui no hospital, aqui em São Paulo, né? Eu trabalho no setor público, no Instituto Câncer de São Paulo, e no Hospital das Clínicas, e no setor privado, no Hospital Oswaldo Cruz. A questão psicológica, realmente, ela, não só psicológica, a leucemia ou toda a oncohematologia, ela é primordialmente multidisciplinar. Não existe um profissional só cuidar, ser responsável por um paciente tão complexo, porque isso não envolve só uma doença, envolve uma doença, um doente, uma história, uma família. E para a gente que o programa nosso, doutor, é especialmente do estado de São Paulo, mas pessoas de todo o Brasil nos assistem. Qual é a orientação que a gente dá para essa pessoa nessa questão da multidisciplinar? Porque no sistema público de saúde ela vai ter que ter, então, acesso a que tipo de profissional? Além do hematologista, um psicólogo, uma nutricionista, todos esses profissionais precisam trabalhar em conjunto. Sem dúvida. O diálogo interdisciplinar é absolutamente fundamental. A doutora Anne disse, e isso o diálogo precisa ser definitivamente estreito. Temos que todos falar a mesma língua, porque todos temos o mesmo propósito. Então, essa multidisciplinaridade e cada um com a sua especialidade, fornecendo aquilo, o seu melhor, só assim, realmente, para reverter ou para tentar aumentar as chances. Essa interdisciplinariedade, doutor, ela vem nos últimos tempos, nos últimos anos ou décadas, ela vem sendo construída de forma mais eficaz, porque antigamente existia uma crítica que se dizia assim, hoje o médico estuda muito determinado especialidade
E aí ele encaminha para o outro médico, se ele não conversa com o outro médico falou, mãe, ele deu tal remédio, eu não vou tirar, então, mas o paciente está com problema no estômago, porque recebeu aquele, então eu dou para o estômago. Aí ele vai para o outro, e assim, essa conversa, eu acredito, eu falei com uma amiga que, a jornalista, ela falou, não, isso tem mudado muito, essa conversa entre os médicos. Mudou muito, e eu acredito e torço para que mude cada vez mais. Como o conhecimento hoje está ficando cada vez mais fragmentado, porque em qualquer área que você for, você entra dentro de um universo, dentro de uma área específica. Você domina aquela área, aliás, tenta dominar aquela área. Sim. Mas existem diversas outras áreas que fazem parte disso, que outros profissionais dominam. Então, hoje, essa interdisciplinaridade é absolutamente essencial, porque as áreas, cada uma delas estão cada vez mais complexas. E no caso do problema que a gente está tratando, quais são os profissionais mais envolvidos? É o hematologista, o psicólogo? Geralmente, nas leucemias agudas, como a abordagem inicial ela é basicamente intra-hospitalar, então é desejável que, obviamente, tenha um médico, toda a equipe de enfermagem, tenha um psicólogo, tenha uma nutricionista e muitas vezes até um odontologista, ou seja, o cirurgião dentista. E o tratamento, doutor? Uma vez indicado, chegou-se ao diagnóstico, em 100% dos casos é necessária a quimioterapia, no caso da leucemia? Depende se aguda ou crônica. Nas formas agudas, praticamente 100% do tratamento vai ser a base em algum momento de quimioterapia. Nas formas crônicas, não. Nas formas crônicas, a quimioterapia pode estar presente, mas hoje existem alguns remédios um pouco mais modernos que podem até ser incluídos como quimioterapia, mas que são mais direcionados às células doentes. Então fazem menos mal e hoje tem um nome um pouquinho diferente, são chamados de pequenas moléculas e não só com a alcunha de quimioterapia. E a quimioterapia, como é que ela se dá? Algumas vezes por semana, o paciente vai lá, é intravenosa, como é que funciona? Mais uma vez, nas formas agudas e inicialmente quase 100% do tratamento é intra-hospitalar, ela é feita com quimioterapia em altas doses, intravenosa, pela veia. É preciso geralmente de uma veia mais calibrosa, então muitas vezes se precisa de um acesso venoso definitivo, que são aqueles catéteres que se passam, e a quimioterapia ela é o tratamento inicial, mas todo o suporte, porque lembra mais uma vez que a medula óssea está acometida, os elementos do sangue não serão produzidos. E com a quimioterapia você vai destruir ainda mais. E o seu intuito é limpar a medula óssea das células ruins. Então você vai precisar de um suporte de todos os outros elementos do sangue, transfusões, etc. Ou seja, é uma guerra interna mesmo, que é o que o senhor falou, é uma guerra, e na guerra não dá para você dizer, não morre só os maus, morre os bons e os maus, para que no final você chegue a um resultado, que no caso da quimioterapia é manter a integridade da pessoa. Mas no caso já que a leucemia, doutor, o senhor estava explicando inicialmente, que ela se dá dentro onde se produz o sangue, que é dentro dos ossos. Isso é dentro de todo o esqueleto humano ou ela pode se dar numa região localizada dentro de uma parte onde ela está? Eu queria entender se a quimioterapia ela tem que agir no corpo todo, em todo o esqueleto. Exatamente. Essa é uma pergunta muito boa. Por que só um osso não tem leucemia e todos os ossos acabam tendo, todas as medulas acabam tendo? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Mas o tratamento, basicamente, ele é sistêmico. Lembrando que ela se inicia na medula óssea, mas não necessariamente ela permanece só na medula óssea. Ela pode invadir o cérebro, ou seja, o sistema nervoso central e outros órgãos, pele, intestino. Essas células, principalmente nas leucemias agudas, ela tem um potencial de malignidade, um potencial de agressividade muito grande, inclusive na invasão de outros órgãos. Então o tratamento ele é sistêmico, não se trata só um órgão específico, se trata o corpo todo. Muito interessante. A gente vai para o rápido intervalo, o programa em Discussão Saúde está tratando aqui da leucemia no Fevereiro Laranja, que é um mês dedicado a todo o esclarecimento disso, e a Assembleia Legislativa dá voz a todos os profissionais envolvidos que trabalham e querem esclarecer a população sobre esse tema. Eu volto já, depois do intervalo, para falar mais sobre o tratamento, o envolvimento da nutricionista nesse processo todo e esclarecer principalmente quanto tempo leva o tratamento e quais as principais providências que a família tem que tomar no caso de um diagnóstico como esse. Eu volto já.
Você sabia que toda a programação da TV Alesp está também aqui no YouTube? Todo o conteúdo da TV pronto para assistir a qualquer momento e compartilhar de onde você estiver. Acesse pelo seu smartphone, tablet ou outros dispositivos. Acompanhe também o ao vivo, o trabalho das comissões, das CPIs, audiências públicas e as sessões legislativas. Além da nossa programação, o Jornal da Assembleia com todas as informações do Parlamento. Deseja rever? Perdeu algum programa? Depois das transmissões, eles estarão disponíveis no nosso canal, organizados em playlists de fácil acesso. Clique em gostei, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos publicados. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui na TV do Parlamento Paulista. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, o programa Em Discussão Saúde está de volta aqui na Assembleia Legislativa, dando voz àqueles que estão envolvidos ou colaborando com o Fevereiro Laranja, um mês dedicado a campanhas de esclarecimento sobre a leucemia. Eu volto aqui um pouco com o doutor André. A gente falava antes do intervalo, doutor, sobre o tratamento. Então, a leucemia, o senhor explicou no primeiro bloco que ela é uma doença que começa dentro da própria produção do sangue que a gente tem, né? Acomete crianças até 5 anos e depois, durante a vida, ela vai reduzindo e depois dos 50 anos pode voltar a cometer isso, né? Um pouco mais. Basicamente é isso, mas lembrando que existem na leucemia aguda. Na leucemia aguda, elas são divididas também em 2 grupos, mieloide e linfóide. Novamente, a linfóide é mais comum em crianças, a mieloide é mais comum em adultos, principalmente em adultos já após a 4ª, 5ª década de vida. E acho que era isso. Entendi. Agora, doutor, uma vez recebido o diagnóstico, quais as primeiras orientações? Porque, assim, um diagnóstico de câncer, a gente sabe que, no caso das crianças, essa que o senhor estava explicando, aguda, até o tratamento é mais rápido, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dos índices como é que se diz? Dos índices de tratamento, de eficácia do tratamento, né? Realmente, nas crianças, quando se fala na forma mais comum, que é a leucemia linfóide aguda, as crianças têm realmente uma das taxas de sucesso de cura melhores em todos os grupos, o grupo das agudas, que são realmente aquelas leucemias que levam, mais uma vez, à internação, são mais agressivas, etc. Agora, o tratamento, ele é bastante diferente nas leucemias agudas e nas leucemias crônicas. Aliás, ele é completamente diferente. Apesar de se envolver toda essa parte de quimioterapia, ele é completamente diferente. A gente pode falar um pouco melhor disso depois. A primeira providência a se tomar quando se recebe o diagnóstico de leucemia, a primeira providência é estar amparado por um profissional que saiba aquilo que precisa ser feito. Nas leucemias agudas, a primeira providência geralmente é a internação hospitalar, caso o paciente já não esteja internado. E nas leucemias crônicas, muitas vezes não há necessidade da internação, mas os exames mais específicos e aprofundados devem ser realizados a partir daquele momento. Como é difícil o diagnóstico, doutor? Porque o senhor falou, ninguém vai ficar fazendo exame de sangue o tempo todo para chegar a um diagnóstico, ele acaba chegando, como eu disse aqui antes, de alguns sintomas. Existe algum sintoma mais presente quando a leucemia já está mais avançada? Mais uma vez, nas formas agudas, aqueles relacionados às deficiências das 3 séries do sangue. O que a gente realmente mais vê é febre associado à palidez. Febre quer dizer, na maioria das vezes, infecção dada os glóbulos brancos baixos,
palidez associada à anemia dos glóbulos vermelhos baixos e sangramentos, ou seja, roxos, hematomas pelo corpo, que reflete as plaquetas responsáveis por uma parte da coagulação também baixas. A quimioterapia, o senhor falou que não é 100% dos casos, né? Quase 100% dos casos precisa usar a quimio. Nas formas agudas, ela é basicamente 100%, em algum momento ela estará presente. O tratamento das formas agudas, para aqueles indivíduos no qual a intenção é curativa, ou seja, se quer erradicar a leucemia, se quer tratar o problema de vez, ele vai ser contemplado com quimioterapia, na maioria das vezes agressiva. E aí dura, em geral, quanto tempo? Nas formas agudas, nessas formas curativas, existe um período inicial chamado período de indução à remissão, no qual você quer induzir a leucemia até menos que, idealmente, 5% da medula óssea cometida. Esse período, ele geralmente aborda em torno de 30 dias, não necessariamente a quimioterapia 30 dias, mas a duração dele até a obtenção dessa remissão, desse índice, é em torno de 30 dias. A partir daí, se dá o tratamento de consolidação, ou seja, você quer consolidar aquela resposta uma vez adquirida. E esse tratamento, ele envolve quimioterapia e pode envolver, em uma boa parte dos casos, o transplante de medula óssea. Queria falar do transplante de medula óssea, mas só para também deixar claro, doutor, o índice de sucesso no caso de cura, eu sei que tem vários tipos, o senhor falou, tem a aguda, tem a crônica, a linfóide e a mieloide, né? Mas dá para dar um índice geral assim de sucesso? Não sei se depende também do tempo do diagnóstico, né, da precoce ou não. Perfeito, Jeremias. Índice de prognóstico hoje em leucemia é muito complicado, porque, mais uma vez, depende da faixa etária, depende do subtipo. Mas vamos falar do protótipo de sucesso naquilo que se chama leucemia e o sucesso dentro da oncohematologia e da oncologia. É a leucemia mieloide crônica. Com um remédio via oral contínuo, se obtém uma taxa de sobrevida em torno de quase 85%, 90% em 10 anos. Né? Lembrando que isso há 15 anos atrás, a sobrevida em 5 anos era 40%, ou seja, 40% das pessoas estariam vivas depois de 5 anos. Hoje a gente consegue, com um comprimido por dia, obter basicamente em 10 anos quase 90% dos pacientes vivos. Protótipo de sucesso. As leucemias agudas, em contrapartida, principalmente nos adultos, as taxas ainda deixam a desejar. Entendi. Doutor, eu me lembro, há muitos anos a gente ouvia falar da bomba de Hiroshima e de leucemia no Japão, né? Eu queria falar sobre isso em relação aos fatores de risco, porque, pelo que eu estou entendendo, não tem muito o que fazer em relação aos fatores de risco, mas eu queria que você explicasse essa relação com a bomba atômica. Perfeito. Tanto a bomba atômica quanto outras catástrofes, como as guerras, elas deram origem tanto a mais estudos sobre o câncer quanto do tratamento do câncer, uma vez que as quimioterapias, uma delas foi descoberta depois que um navio na Itália foi bombardeado com o gás sarin, que é o gás mostarda. A mostarda nitrogenada é uma das primeiras quimioterapias que foram comercializadas e ela veio depois de um bombardeio de um navio na Itália durante a Segunda Guerra. Mas, basicamente, sobre prevenção, não existe, mais uma vez, nada que você possa fazer. Olha, será que se eu fizer tal coisa? É muito difícil falar em prevenção. Agora, existem sim os fatores que estão totalmente correlacionados. E são os fatores que envolvem, na maioria das vezes, dano à célula, dano ao material genético da célula. Entre eles, as radiações, as bombas nucleares, e alguns pesticidas, algumas coisas, por exemplo, a radiação em Hiroshima, a própria, naquela cidade russa, como é que chama? Esqueci o nome. Que era do... Calma, já vou... Em Chernobyl? Chernobyl, exatamente. Ainda bem que eu tenho um diretor aqui inteligente. Exatamente, Chernobyl. Todas essas, se você pegar o índice de doenças oncológicas é muito alto, e de leucemia também. Então, e acabou se realizando esses estudos. Doutora Anne, a gente tem 10 minutinhos, aliás, mais 15 minutinhos, e eu queria passar por alguns temas aqui que são relevantes. Por exemplo, a senhora iniciou falando que a questão da nutrição, ela vai depender se a pessoa já está em tratamento quimioterápico ou não. Mas existem alimentos mais indicados nestes casos, específicos da quimioterapia? Sim. Na quimioterapia,
a gente tem que evitar com que a gente destoxifique muito esse organismo, porque ela está tomando uma medicação que eu preciso que essa medicação seja eficaz. Então, eu não posso colocar nada que atrapalhe. Então, a gente orienta evitar chá verde, evitar o grupo das brássicas, o brócolis, a couve-flor, a couve, o repolho. Isso quando está passando pela quimioterapia. Isso, a cúrcuma também, que é o açafrão da terra. Evitar alimentos muito industrializados, com muito aditivos químicos. Isso que o doutor falou, tudo que pode causar lesão na célula, eu tenho que evitar nesse momento. Entendi. Evitar excesso de embutidos, excesso de alimentos processados, evitar de repente até as carnes vermelhas. Eu tenho que valorizar também os alimentos antioxidantes, os alimentos anti-inflamatórios, e aí a gente tem vários alimentos que são chamados os alimentos funcionais. E como lidar com isso, doutora? Se a pessoa tem ânsia de vômito, a pessoa pode estar desnutrida e às vezes tem que retirar alguns alimentos. Sim. Aí é complexo. Cada caso é um caso. Eu tenho que olhar a individualidade. É óbvio que tem alimentos que mesmo sendo bom para a pessoa não suporta ou a pessoa naquele momento não consegue. Mas dentro da alimentação, a gente hoje pode colocar os alimentos de outra forma. Então, por exemplo, ele estava acostumado a comer um alimento in natura. Agora ele não dá conta. A forma gelada, eles aceitam muito bem. Então, eu posso bater, por exemplo, com iogurte. Eu posso, de repente, fazer um sorvete mais funcional, um sorvete mais saudável. Com frutas, né? Com Banana, frutas, maçã, isso. enfim. Dá para fazer. Uma vitamina. Então, de repente, ele comeu abacate, ele não dá conta, mas ele dá conta de tomar uma vitamina. E a gente pode aumentar, um caso, por exemplo, do paciente que está perdendo muito peso. Eu posso colocar densidade calórica. Então, de repente, eu vou usar o leite de coco em pó. Eu vou colocar o leite de castanha, leite de coco. Existia leite de coco em pó. Néctar de coco, que dá para colocar, que é uma calda muito boa. Olha. E a gente tem que preocupar também com alimentos muito ricos em açúcar e de alta carga glicêmica, né? Esses alimentos têm que tomar no Brasil é muito comum, né? Tudo com muito doce, né? Comparado a alguns países. Exatamente, muito doce, muito açúcar. O açúcar é um combustível para o câncer. O câncer ama açúcar. É a gasolina do câncer, eu brinco assim. O câncer ama açúcar. Açúcar para ele é vida. Mas aí no caso das crianças também, aí por isso que entra o seu trabalho de coaching também, porque não é fácil, né? Tirar das crianças. Você tem que tentar achar outras formas de colocar, de repente, essa vitamina. De repente nós vamos adoçar, por exemplo, com banana. Eu não vou colocar direto açúcar, mas vou colocar uma outra. Então, tem que achar soluções aí que E no caso da desnutrição, doutora, precisa de suplemento? Geralmente, sim. Só com alimentação, às vezes a gente não consegue, porque ele para de comer. Então, muitas vezes, na maioria dos casos, a gente tem que suplementar. Queria que a senhora explicasse também o que é realmente o suplemento, porque hoje tem tanta denominação, tem o suplemento, o complemento, mais a vitamina lá, o que é realmente um suplemento e como é que a pessoa acha isso? É na farmácia, no mercado? O suplemento, ele é como se fosse uma refeição completa. Então, ele vai ter como se você pegasse e colocasse numa caixinha aquela quantidade que você precisa. Tem suplementos hoje, por exemplo, o paciente toma 30 ml, ele já atinge, por exemplo, 500 calorias. 30 não, 90. 3 vezes ao dia ele já atinge, por exemplo, 500 calorias. Tem uns que são a refeição completa mesmo, que pode ser chamado de dieta integral. Mas geralmente é um comprimido, é em pó? Não, pode vir já pronto para tomar como se fosse Você mistura na água, no leite lá? Não, ele já vem pronto mesmo. Você abre e toma. Certo. Pode vir em pó para você bater. O em pó você pode, inclusive, acrescentar alimento. Então, de repente, eu coloco lá uma dosagem X e coloco leite, por exemplo, de castanha, mais uma fruta e mais... Eu posso aumentar também a refeição se ele não está conseguindo comer. Existem muitos tipos de suplemento? Tem. Assim, porque o nutricionista ele vai falar, você tem deficiência disso, então tem um suplemento específico? Tem, porque cada caso é um caso. Eu tive um paciente com leucemia, por exemplo, que ele tinha problema renal. Outros têm problema, por exemplo, de muita diarreia.
Então, dependendo do suplemento, eu posso intensificar essa diarreia ou não. Então, cada um é cada um e a gente tem que analisar cada caso. Existe, sim, suplementação para várias vamos falar, sintomatologias, vamos pôr assim. Doutor, o senhor tinha falado que o tratamento em geral dura quanto tempo? Depende muito, né? E depende do tipo, mas... Nas fases agudas, o tratamento de indução e remissão, principalmente de 21 a 30 dias. 21 a 30 dias é inicial, só para induzir a remissão, ou seja, aquela obtenção de menos de 5% de células com a quimioterapia. ruins. Mas o tratamento vai, dependendo do caso, vai prosseguir um mês, 2 meses, 3 meses? Eventualmente até por anos. Até por anos. E cada pessoa responde de um jeito. Vamos supor, você tem 2 crianças ou 2 adultos do mesmo sexo, da mesma idade, sei lá, biotipo parecido, e pode ser que a quimioterapia para um dê um resultado e para outro dê outro resultado. Esse é o exercício constante de humildade dentro da medicina. Então, aquilo que você acha que vai acontecer porque aconteceu com um paciente igualzinho, não acontece. Obviamente, a gente trabalha dentro de uma margem de segurança, imaginando que nós sabemos aquilo que vai acontecer ou aquilo que a gente pode enfrentar, mas definitivamente cada paciente é uma lição. Uma lição. Doutor, mucosite, eu queria que o senhor explicasse, até para eu passar um pouquinho para a Anne, para ela explicar também como é que em relação à alimentação a gente pode tratar, inclusive para os pais, né, que têm crianças com isso, que às vezes a criança pode ter algum tipo de queixa e ele não sabe ainda o que seria mucosite. A mucosite, ela é um dos sintomas mais frequentes e mais difíceis de ser manejados durante a quimioterapia agressiva. Lembra que a quimioterapia ela é tóxica para a célula, então o que ela gosta é de destruir células que estão se dividindo rapidamente, como é o caso das células cancerígenas. Só que elas não são específicas das células cancerígenas. Então, nós temos toda a mucosa que vai desde a boca até o ânus, onde as células realmente se replicam. E existe uma quantidade de células que são muito sensíveis à quimioterapia. O que existe na mucosite vamos fazer uma analogia com o que acontece com a cabeça, com o cabelo. A mucosa fica totalmente careca e ela fica exposta, isso pode ser porta de entrada para germes, isso pode formar úlceras, e isso, quando acontece da boca, qualquer lugar da boca até o ânus, isso é chamado de mucosite, ou seja, a inflamação da mucosa. Essa parte interna, então, da boca, o esôfago, até tudo. Talvez o rim, tudo isso é mucosa. Exatamente. E geralmente ela é um pouco mais... tem um pouco de mais rugosidade, talvez seja isso. E ela fica mais lisa. Ela fica lisa. E aí dói. Exatamente. E pode doer a boca, dói o esôfago, dói pode tudo. doer exatamente tudo. Poxa, desde dor abdominal inespecífica. Até para defecar. Exatamente. Até dor anal, dor abdominal, dor na topografia de esôfago e estômago. E a mais chata realmente, que é a oral, onde se apresenta muitas vezes com aftas, úlceras, que dificultam demais a nutrição, dificultam qualquer... Aí a gente, por exemplo, quando a gente toma um remédio muito agressivo, a gente costuma tomar aquele omeprazol, né? Ele faz uma capinha. Eu já ouvi falar, não sei se a doutora sabe, não sei se é verdade também não, que o mamão, ele cria uma capazinha parecida com isso dentro do estômago e também protege, eu não sei, né? Nesses casos, como é que faz, doutor? Com toda essa problemática que a gente já falou, às vezes uma criança que já não gosta de comer de tudo, já perde o apetite, tem náuseas e mais esse problema. É um dos maiores problemas da nutrição, é a mucosite. Porque quando afeta a boca, você imagina, a pessoa já não quer comer, ainda sente dor. Então, é um dos maiores problemas. Uma das coisas que alivia, como eu falei, é o chá de camomila. O chá de camomila ele alivia. Tem pacientes fazendo até picolé de chá de camomila para chupar. Mas aí você tem que avaliar até que ponto não está afetando tanto o estado nutricional. Porque aí que eu falei que essa conversa com o médico, ela tem que ser muito estreita. Porque, de repente, vai precisar passar uma sonda nesse paciente, porque ele não suporta mesmo. De repente, vai ter que ser uma alimentação parenteral, intravenosa. Então, aí que entra esse conjunto de ações junto da nutrição com o médico, para ver o que ficaria melhor. Porque se durante de um dia para o outro a gente vê que ele está perdendo muita massa, está perdendo peso, não consegue. Você vai lá, ele não conseguiu comer nada naquele dia, não está conseguindo tomar a dieta integral, nem tomar líquido a dieta. É a hora da gente intervir de outras formas. Então, a mucosite é uma situação que requer muita atenção da nutrição, muito cuidado,
e um diálogo muito grande com o médico para ver qual que é a melhor postura ali, né, conduta ali para ajudar. E esse levantamento, com tanta complexidade, se a pessoa está perdendo os níveis de vitamina, tudo que ela precisa para o corpo, é uma medição que mensal tem que ser feita para ver se... Geralmente, quando ela está no hospital, a nutrição passa diariamente observando isso. Mas os exames, né, para ver se ela não está desnutrida, enfim, tem que ser... Não, a própria conduta de você observar o recordatório do que ela está comendo, o peso, as circunferências, tem várias formas de fazer a avaliação nutricional. Isso é feito diariamente, porque essa perda ela é muito rápida. É muito rápido, você nota assim de dias já. Ela tem, e por isso que tem que intervir. Se ele estiver hospitalizado, até é mais fácil. Entendi. Doutor, eu queria, não posso deixar de encerrar sem falar de transplante de medula óssea, porque eu me lembro que tem aqui, dois tipos de transplante, né? Autólogo, exatamente. Autólogo. Sempre, não é sempre que precisa, depois do tratamento da quimioterapia, fazer transplante de medula. Mas existe um índice aí de necessidade? Exatamente, Jeremias. O transplante de medula óssea ele tem esses dois tipos. O transplante autólogo, que você recebe a sua própria medula, depois de coletada, guardada essa medula e você receber uma quimioterapia extremamente agressiva. E o transplante alogênico, ou seja, o transplante no qual você recebe uma medula de outra pessoa. Tá? Nas leucemias agudas, as indicações de transplante elas são bem claras. E o transplante, na maioria das vezes, quando se há intenção curativa, ele faz parte, na maioria dos casos, de leucemia aguda. Existem, dentro da leucemia mieloide, existe um subgrupo específico que muitas vezes não requer o transplante, mas o transplante é parte da realidade de quem tem leucemia aguda, principalmente na fase adulta. E o que é mais comum, o autólogo ou o alogênico? Simples. O problema está na medula óssea. A medula óssea está doente. Você precisa da sua medula, você precisa da medula do outro. Então, a maioria dos transplantes, a grande parte deles é o transplante alogênico. Você precisa receber uma medula nova, porque a sua medula está doente e a quimioterapia não foi capaz de erradicar, ou existem fatores que tornam a sua doença a médio prazo resistentes à quimioterapia. Quando você tem isso, ou a resistência da doença à quimioterapia, o transplante, na maioria das vezes, Mas não existe um avanço nessa área, doutor, que está precisando menos dessas doações ou não? Ou continua sendo assim? Cada vez, todas as áreas vêm se expandindo, incluindo o no transplante. uso do próprio paciente, não existe um avanço nisso? De você usar a própria medula do doente? Não. Ainda a medula que ele recebe, por mais que você consiga mudar alguma coisa, ela é a própria. O que existe hoje é uma terapia extremamente inovadora, chamada CAR T-Cell, que não há ainda disponibilidade no Brasil, do qual se é retirada suas células, mas não são as células da medula, são células de defesa específicas, e essas células são programadas dentro de um reservatório, elas são ensinadas a lutarem contra as células leucêmicas, e depois elas são reintroduzidas. Mas isso também é muito parecido com um transplante alogênico, porém a manipulação dessas células para que elas se tornem inteligentes contra a leucemia. Isso é uma terapia extremamente inovadora e recente. Então, via de regra, é necessário a doação e manter aquele banco de dados atualizado, né? Porque a reclamação que a gente vê é sempre que a pessoa, às vezes, ela se inscreveu, tudo lá, mas não atualizou, mudou de endereço, mudou de telefone. Aí é difícil de encontrar uma pessoa que tenha, como se diz, a compatibilidade. E aí, quando acha, a pessoa mudou de endereço, mudou de telefone, aí não acha a pessoa, né? Exatamente. E hoje, com o mundo de tão informatizado, né? Bom, pelo menos a gente, já que você fez esse papel de ir lá fazer a sua doação, você manter atualizado o seu banco de dados. Bom, a gente só tem 2 minutos, eu gostaria que cada um dos doutores aqui dedicasse 1 minuto ao encerramento. Se eu deixei alguma coisa sem falar, aliás, deixei com a doutora, com a nutricionista, a Anne, a gente já falou da suplementação, mas tem alimentos como o própolis, também batata doce, a senhora tinha falado antes, que era importante, né? As fibras prebióticas. As fibras prebióticas, isso. Nesse momento, usar própolis,
é legal. As fibras prebióticas, cuidar da saúde intestinal aí, de repente entrar com um probiótico. As fibras prebióticas a gente pode usar batata-com, banana verde, chicória, são fibras boas. Eu queria deixar um recado para as pessoas não terem erro. Nesse momento, priorize comida de verdade. Comida de verdade não é produto industrializado. Comida de verdade é o que Deus deu na natureza. Então, não tem erro. Se você colocar na sua alimentação mais comida de verdade, nesse momento vai te ajudar muito. Eu tenho um amigo que dizia assim, eu sou muito precavido, não como nada que não tenha um químico responsável, mas não é brincadeira, né? Não precisa, né? A natureza não precisa de um químico responsável. Tudo perfeito. Inclusive na alimentação. Uma maçã, uma laranja, uma banana não precisa, não desmerecendo os químicos que são responsáveis pelos alimentos, mas assim, menos enlatados, menos coisas que duram muito tempo, porque tudo isso tem conservante, sal e até às vezes até coisa doce. Outro dia eu fiz uma matéria que tem também sal, né? Você está ingerindo um alimento que é doce, mas também é carregado em sal. Então você acaba prejudicando. Doutor, por favor, suas palavras finais dentro desse tema. Agradecer a oportunidade. Realmente o trabalho de conscientização é absolutamente importante para a população e para os profissionais, também todos envolvidos. E o meu recado final é que procure saber sobre a doença, principalmente se você tem um parente ou alguém que tem o diagnóstico, procure entender sobre a doença, procure um especialista sempre e peça para que realmente o segmento seja multidisciplinar, ou seja, não existam muitos profissionais envolvidos, porque isso é necessário numa doença dessa complexidade. É isso, é o que a gente procurou esclarecer aqui, porque nosso programa é assistido no Brasil todo, então assim, o atendimento multidisciplinar é muito importante. Você passar com o hematologista, primeiro pelo clínico geral, mas o hematologista vai te esclarecer, o psicólogo, enfim, toda uma equipe para que o seu tratamento seja o mais eficaz possível. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelas redes sociais, mande suas perguntas. Se você quiser saber mais sobre esse tema, o nosso intuito aqui é dar voz a todas essas campanhas. Em fevereiro é o Fevereiro Laranja de esclarecimento de combate à leucemia. Muito obrigado e até o próximo programa. Vale a pena.